Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí na novena em honra a Cristo Pastor. Nós já estamos no sétimo dia da nossa novena, que tem como tema Viver como discípulos de Cristo Pastor. Nós estamos reunidos, irmão Linda e eu, e você que nos acompanha, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cristo pastor, refúgio das ovelhas, só estaremos seguros quando passarmos pela tua porta, ao som de tua voz e ao toque do teu cajado. Cristo pastor, guia-nos na direção correta para alcançarmos o caminho da salvação e da vida plena. Ao te seguir, encontraremos, embora não isentos das cruzes do dia a dia, o conforto, a alegria e a segurança de que tanto necessitamos. Cristo Pastor, sabemos que podemos contar contigo, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Sustenta-nos com o teu cajado para atravessarmos com segurança os obstáculos. Amparados por ti, alcançaremos a plenitude da vida. Jesus Cristo, bom pastor, tu mesmo dissestes que dá a vida por tuas ovelhas, se for da tua divina vontade. Tu que és o grande intercessor junto ao Pai, atende aos nossos pedidos, concedendo-nos a graça que tanto almejamos. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, você é convidado a colocar diante de Jesus, no coração de Deus, as intenções que você traz, para quem você está rezando, qual é a intenção geral que está te acompanhando nessa novena, qual é a necessidade do momento que você percebe perto de você no mundo que carece de oração. Jesus é o pastor que nos conduz, que coloca a ovelhinha machucada e ferida nos seus ombros e as carrega para a vida plena. Coloque nos ombros de Jesus aquela ovelhinha que você sente que nesse momento precisa de oração. Pode ser alguém aí na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade. Vamos lembrar de modo muito especial daqueles doentes que estão nos leitos, estão sofrendo, estão nos hospitais, aquelas pessoas que muitas vezes estão desamparadas, não tem ninguém que possa socorrê-las, que possa rezar por elas. E nós rezamos nesse momento por todos os filhos e filhas de Deus, de um modo muito especial, por aquela ovelhinha que carece de estar nos ombros do pastor. Oremos. Ó Deus, pastor eterno, por meio de Jesus Cristo, pastor, aproximaste-te de todos os homens e mulheres e revelastes o vosso amor eterno. Atendei às nossas orações, para a glória de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora vamos meditar a palavra de Deus do livro de Atos dos Apóstolos. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 1.000 pessoas. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os
dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando os alimentos com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que texto bonito, né? Nós estamos fazendo um percurso partindo do tema de que todos nós somos amados, somos chamados por Deus, chamados à vocação à santidade, somos povo escolhido de Deus, somos discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, e assim nós fomos fazendo um percurso. Já no 7º dia da novena, nós nos situamos num texto bíblico em que mostra o retrato da comunidade primitiva, a comunidade que havia vivenciado com Jesus, Jesus que chama os seus apóstolos para estarem com ele, para permanecerem com ele, os apóstolos que fizeram essa profunda experiência de Jesus, da vida comunitária, da solidariedade, da partilha, e esses mesmos apóstolos ensinaram as pessoas tanto pelos seus gestos, pelos seus testemunhos de vida, como também pelas suas atitudes. E os primeiros fiéis foram se agregando, olhando o estilo de vida comunitária, de partilha, de solidariedade, e foram desenvolvendo esses gestos de solidariedade, assim como viam, né, a atitude dos próprios apóstolos na relação de intimidade que eles tiveram com Jesus Cristo. Diz o texto sagrado que as pessoas que acolheram a palavra se batizaram, se uniram e foi assim formando uma comunidade que era perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, nas orações. Então, o texto vai nos formando para o discipulado da comunhão. Ser discípulo de Jesus, o bom pastor, ser seguidor de Jesus Cristo, o bom pastor, e colocando em prática aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, né? Em comunhão com a igreja, obediente à igreja, aos ensinamentos dos nossos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, nós, cristãos, somos convidados a ter essa comunhão com a igreja, com a nossa diocese, com a nossa paróquia. Somos convidados a partilhar aquilo que nós temos, os nossos dons, os nossos carismas, as pessoas que estão na vida comunitária, partilhar no seu dia a dia aquilo que tem, aquilo que é no cotidiano da vida comunitária. Na relação paroquial, hoje eu, na Santa Missa, me chamou muita atenção porque havia uma coleta para os irmãos vicentinos, né? Os vicentinos, como em tantas paróquias, entregam aquele papelzinho dizendo, olha, traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o que você pode para partilhar. E hoje, de um modo especial, me tocou muito, e essa leitura me faz lembrar disso. Essa partilha continua acontecendo. Enquanto os irmãos levavam os alimentos para serem partilhados, eles cantavam, sabe, Senhor, o que temos é tão pouco, mas do que temos nós te damos, nós te oferecemos. E eu vi exatamente nesse texto bíblico atualidade que continua acontecendo nos gestos de partilha, nos gestos de solidariedade, de acolhida, de empatia com as pessoas. Então, a palavra de Deus nos convida nessa novena a sermos solidários, a acolher aquilo que a igreja nos oferece, os dons, as graças de Deus e partilhar aquilo que nós podemos partilhar, o nosso testemunho, a nossa vivência, também o concreto, né? Muitas vezes é necessário mesmo partilhar aquilo que a gente tem com a comunidade, seja através do nosso dízimo, da nossa coleta, seja através das coletas de solidariedade que tantas vezes é necessário fazer nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Então, que o Senhor Jesus, o bom pastor, nos ajude a seguir os seus passos, vivendo a comunhão, vivendo a missão, vivendo a generosidade e, de fato, que nós possamos, a partir de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sermos também instrumentos de vida, instrumentos do amor e da solidariedade no mundo, na sociedade, na comunidade aonde nós estamos inseridas. Com um coração agradecido,
a Deus e também com um coração desejoso de vivermos como discípulos e discípulas de Cristo Pastor. Nós queremos pedir a Ele, como esse bom pastor, esse pastor que nos conduz. Ó Cristo, pastor bom e amável, rendemos graças por nos conduzires ao caminho da vida, às belas e boas pastagens. Obrigado por estar sempre conosco, socorrendo-nos em nossas fraquezas e por ser o grande intercessor, acolhendo as nossas súplicas. Cristo, pastor, agradecemos-te pelo cuidado hospitaleiro e pastoral. Rogamos-te a proteção e o cuidado divino, para que possamos caminhar na tua presença e sempre entrar e sair pela porta da salvação. Jesus Cristo, bom pastor, obrigado pelo dia de hoje, pelas graças alcançadas e pelas futuras graças que em tua misericórdia receberemos por meio desta novena. Rendemos-te graças também pelas irmãs de Cristo Pastor e rogamos-te para que o Senhor suscite vocações para esta congregação e para a Igreja. Por isso, em forma de ladainha, rezemos juntos. Ó Jesus, bom pastor, quando me sinto fraco e abatido, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto assustado e temeroso, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto inseguro e tenebroso, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto oprimido e desprezado, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto desacreditado e sozinho, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto descartável e desvalorizado, Coloca-me nos teus ombros. quando me sinto com medo de mim mesma, Coloca-me nos teus ombros. quando ouço o bramido das feras ferozes dentro e fora de mim, Coloca-me nos teus ombros. quando ouço outras vozes que tentam afastar-me de ti, Coloca-me nos teus ombros. quando desabrocha em mim a arrogância e a prepotência, Coloca-me nos teus ombros. quando eu for para longe de ti, Coloca-me nos teus ombros e me traz de volta para junto de ti. Amém. com a graça de Deus, chegamos ao fim de mais um encontro, mas pedimos como irmãos, como verdadeiros discípulos missionários, que estamos a caminho, que estamos buscando juntos traçar esse caminho deixado por Jesus Cristo, bom pastor. E junto como irmãos, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, bom pastor, Eu confio em vós. que Deus, com seu infinito amor e misericórdia, Ele que nos abençoa e nos ama incondicional, nos proteja sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigada a você que nos acompanhou. E nós nos encontramos novamente para a oitava novena. Nossa gratidão.
E dizemos novamente, né, fortalecemos aí o que já temos divulgado, que o texto completo vocês podem encontrar no livro Novena em Honra a Jesus Cristo Bom Pastor, nas edições paulinas. E quem está no estado da Amazonas, aonde que encontra, irmão Linda? Em Novo Aripuanã, Na comunidade religiosa das Irmãs. E lá no estado de Rondônia, encontram aonde? em Costa Marques. Que coisa bonita. E no Paraná, além das, claro, nesses dois estados também, nas edições paulinas, no Paraná nós temos aí em duas comunidades. Quais são, irmão Linda? Comunidade Mãe da Igreja em Tapejara e a comunidade Nossa Senhora Pastora em Umuarama. Que bonita. Então vamos rezar uns pelos outros e por nós, irmãos de Cristo Pastor. Um grande abraço a você, fique com Deus e até a próxima novena.